Olá, amigos e amigas do Bate-Papo do Varejo, aqui é Ederson Varejo. Eu estou muito feliz de estar com você hoje aqui com mais um convidado para falar com a gente sobre esse momento que está acontecendo dentro do varejo. O Sávio Ulisses, que está aqui, vai falar para a gente sobre o que a contabilidade precisa fazer nesse exato momento, como as contabilidades estão ajudando. Isso é uma coisa que eu tenho recebido muitas ligações, muitas pessoas me buscando aí nas redes sociais, perguntando, Ederson, qual o papel da contabilidade nesse exato momento, o que eu preciso ter de apoio da contabilidade. Você vai saber isso aí com certeza com o Sávio. Mas antes de apresentar o Sávio, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, eu gostaria que você também curtisse esse vídeo e aí também fizesse comentários. Nos comentários aí, você fizesse perguntas para a gente, porque nós vamos responder para você. Só você se inscrever no nosso canal e também compartilhar esse vídeo com quem gosta do varejo. Olha, nós estamos aqui hoje com a presença ilustre aqui para mim do Sávio Ulisses, que é um grande amigo, é meu afilhado de casamento também, tem esse, né, é um papai fresco aí, tem uma linda filhinha lá, e ele está curtindo muito esse momento. Mas o Sávio Ulisses aí é contador, é advogado, especialista tributário, sócio e diretor da Contabilidade São Judas Tadeu. Sávio Ulisses, muito obrigado, meu amigo, por você compartilhar com a gente nesse momento aí com o varejo. Obrigado pela sua presença e disponibilizar esse tempo seu aí. Bom dia, Ederson Varejo. Muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra poder estar aqui no canal, discutindo um pouco aí do que nós estamos vivendo. Certamente, se eu pudesse escolher um momento, talvez seria outro, mas eu acho que o momento também é oportuno para discutir esses pontos aí e tentar levar um pouco mais de informação para os contribuintes nesse momento que eles estão precisando tanto da gente, né? A contabilidade sempre tem que ser um alicerce, um apoio aí para os empresários, para os contribuintes, mas no momento desse, penso que muito mais. Então, eu queria agradecer imensamente aí a oportunidade e dizer que estou à disposição aqui para a gente bater esse papo aí e trocar figurinhas aí e tentar levar bastante informação para o varejista. Oh, vai ser excelente, eu tenho certeza disso que vai ser excelente, eu tenho só que te agradecer. Ô Sávio, nós estamos aí num momento bem atípico, né, diferente do que a gente vivia dentro do varejo, e sobre essa pandemia que tem, algumas pessoas em quarentena, né, porque alguns comércios aí estão fechados, algumas empresas estão fechadas, e também nós temos aí uma crise iminente acontecendo no nosso país devido a toda essa situação da própria crise da saúde mesmo, né? A pergunta que eu tenho para fazer para você, Sá, como a contabilidade nesse exato momento ela pode ajudar o varejista? E, ou seja, e como esse varejista pode, nesse exato momento também, estar cada vez mais alinhado com vocês aí? Conta um pouquinho sobre esse papel da contabilidade e como que isso tudo está acontecendo aí. Imagina a situação, mas conta pra gente. Perfeito, Ederson. Vamos bater um papo aí, fazendo um contexto geral do que nós estamos vivendo. Sim. Quando eu digo que nós estamos vivendo, é a contabilidade de retaguarda mesmo, com essa massificação das legislações, são editadas medidas provisórias quase todos os dias, instruções normativas da Receita Federal, ou seja, nós já temos, na normalidade, uma lexilorragia gigantesca, são editadas normas todos os dias, mas nesse momento de crise, isso se intensificou cada vez mais. Então, eu penso que a contabilidade, nesse momento, ela também está passando por um momento de extrema dificuldade de acompanhamento de toda essa enxurrada de legislação, de toda essa enxurrada de mudanças, com prazos para cumprir, com obrigações a serem entregues, né? E não podendo deixar de informar os empresários de tudo isso que está acontecendo, de todas essas mudanças que estão sendo propostas, porque isso vai impactar diretamente lá na loja do cliente, lá na empresa, né, do contribuinte, do varejista, como as flexibilizações das relações de trabalho através das medidas provisórias 927, 936, as prorrogações de alguns tributos. Tivemos aí a resolução do Comitê Gestor 152, prorrogando os tributos federais do Simples Nacional. Tivemos a prorrogação da própria declaração de imposto de renda da pessoa física, excepcionalmente esse ano pode ser entregue até 30 de junho. Então, eu penso que a contabilidade, nesse momento, ela precisa estar muito próxima do varejista ou do empresário como um todo, para poder fornecer essas informações, para que ele possa se preparar
para usufruir desses benefícios, para que ele possa utilizar isso a favor da estratégia da loja, porque nós sabemos que é um momento de recessão. E isso vai impactar diretamente aí em quedas de faturamento, muitas vezes até em aumento talvez não seja possível a gente, né, remanejar ou, se possível, eliminar. Então, eu acho que a primeira função da contabilidade é munir esses empresários com informações, dar a sustentação necessária para que toda a fruição desses benefícios que o governo federal, estadual e municipal vem trazendo, seja, de fato, aplicado pelos empresários, como postergação de prazos de impostos, como flexibilizações das relações trabalhistas, como parcelamento, às vezes, de tributo, com redução de multa e juros, ou sem incidência de multa e juros, como foi o caso do diferimento do FGTS, na própria medida provisória 927. Ou seja, essa primeira função de orientação, essa função de contabilidade consultiva, no sentido de levar essa informação para o cliente, eu acho que é o papel fundamental e crucial nesse momento. Ô, Sávio, e a gente percebe que você tem um grande desafio nesse sentido, toda a contabilidade está tendo esse grande desafio, porque você não pode ter toda a sua equipe aí presente no escritório. E tem que fazer todas essas normativas, avisar todos os seus clientes. Então, o que acontece? Muitos dos seus profissionais, ou talvez todos, é você que vai dizer isso para a gente, o que está acontecendo mais, mas eles estão trabalhando home office, né, que é um modelo que agora foi adotado por várias, diversas empresas aí. A pergunta para você é o seguinte: como que você consegue fazer uma comunicação dessa, né, para os clientes, sendo que a sua equipe está home office aí? Isso tem uma ruptura aí nessa comunicação, acaba tendo uma dificuldade, não? Ótima pergunta. Na verdade, nós tivemos aí que, dentro de 3 dias, deslocar 40 profissionais para o home office. Ou seja, nós tivemos que adotar o teletrabalho da medida provisória 927, pensando, obviamente, na saúde pública, e não ter o contato, evitar aí a propagação e a disseminação do Covid, e, inclusive, resguardar o máximo possível nossos colaboradores e os nossos clientes. Então, nós tivemos aí a urgência, a necessidade de deslocar todo mundo para home office, e isso, de certa forma, inviabiliza um pouco a comunicação. Porque quando você está próximo, sentado ao lado, fica mais fácil de trocar ideia, de comunicar, e nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. Então, foi mais uma dificuldade que nós encontramos, mas toda crise traz oportunidade, né? E penso que isso nos mostrou que é possível ser feito. Eu pensava em home office, eu pensava em São Paulo, eu pensava em Rio de Janeiro, né? A gente pensa sempre nos grandes centros, onde isso já acontecia com mais fluidez, mas, diante da necessidade, eu vi que, se for necessário amanhã, a gente tem condição de fazer também. Isso faz toda mudança, né? Traz a gente uma adaptabilidade, né? Ou seja, eu preciso adaptar a esse momento. Está acontecendo muito com a gente da E-Varejo. Nós estamos atendendo nossos clientes no formato online, o que era uma resistência natural dos nossos clientes em não entender e compreender como isso poderia ser possível, e hoje existe uma adaptação. Inclusive, nós temos uma consultoria online que está atendendo vários varejistas aí, com a mentoria mesmo, sem ele perder as ferramentas estão sendo entregues, eles estão indo para a prática, estão gostando muito mais até do que presencial, porque se torna um investimento muito mais adequado, e também nós temos o caso que ele recebe essas ferramentas e é muito mais assertivo naquelas ferramentas. Não há um tempo ali, um time de perda de conversas que não seriam produtivas. E a gente está sentindo isso muito. Essa adaptabilidade está acontecendo, claro, aí dentro da sua empresa, dentro da contabilidade. E como é que isso é feito? Como que os seus clientes hoje, o que ele precisa ter, o que você imagina hoje que o varejista precisa ter de posição com relação à contabilidade? Nesse exato momento, diante de toda a situação, recebendo esse monte de informação, né, ele não sabe nem se selecionar qual informação é mais importante, e aí está o papel de vocês que elencar isso, e vocês fazem isso com muita maestria, né, com muita habilidade. Pergunto para você, o que o varejista precisa, qual o papel dele nesse exato momento aí, junto à contabilidade que precisa ter, sabe? Ô Ederson, é o seguinte, eu penso que talvez esse momento seja o momento da quebra do paradigma para que os empresários entendam que o mundo é digital. Legal. Porque as
as coisas de fato mudaram significativamente. Eu falava a questão do home office, que nós tivemos aí 3 dias para adaptar toda uma equipe de 40 profissionais no home office, mas isso se tornou possível porque eu já vinha fazendo investimentos e fazendo planejamentos em uso de tecnologias. Então, isso me proporcionou ter menos dores ou ser menos desgastado em relação a essa mudança. Ô Sávio, não sei se você pode externar isso para a gente, mas é de suma importância entender isso, né? O quanto você já está adaptado a isso. Eu sou cliente da sua contabilidade, né? Eu externo isso aqui para vocês que estão aí assistindo o Bate-Papo do Varejo. É uma contabilidade com o qual a gente acompanha há muito tempo. Eu tenho um prazer de ser cliente dessa contabilidade, mas externa para a gente quais são as ferramentas que você utiliza, porque realmente hoje eu tenho tudo aqui, cai no meu e-mail, lembrando dos pagamentos, ou seja, eu mando todos os documentos meus de despesa, vão tudo online, eu tenho tudo ali, acesso a um login que você me passa e senha, que eu tenho acesso a todas as documentações sem ficar incomodando vocês, buscando informação, me manda a minha DRE, me manda, né, todos aqueles impostos que eu preciso, ou documentações que eu preciso para entrar numa licitação, você já deixa isso tudo prontamente. Mas explique isso para a gente aí, que eu acho que é muito legal. Isso é possível, então, toda a contabilidade, a gente perceber isso, que esse momento ficou mais fácil, né? Diante da pandemia, ficou muito mais fácil isso. Sim, não, obrigado, Edson, pela consideração. É bacana ouvir isso, porque a gente faz com esse objetivo mesmo, tá? De facilitar a vida do empresário quando ele precisar de solicitar qualquer coisa aí para o nosso escritório. Então, hoje nós trabalhamos com algumas plataformas, e essas plataformas nos permitem disponibilizar toda essa documentação em formato digital para que o cliente tenha acesso de onde ele estiver, seja através do seu computador, de tablets ou smartphone, para que ele não tenha necessidade de intervenção com o escritório, que isso possa gerar para ele talvez um delay aí no prazo que ele precise, ou seja, ele vai buscar informação em tempo real da forma como ele precisa. Então, isso é muito bacana, eu acho que nós temos que se adaptar cada vez mais a isso, porque é o mundo que nós vamos viver de hora em diante, não tem como voltar atrás mais. Mas a gente ainda tinha uma resistência, ou posso dizer que ainda tem uma resistência com relação a isso. Não são todos os clientes que ainda aderiram a isso, ou que enxergam isso com bons olhos, como você deu seu depoimento aí. Então, eu penso que esse momento que nós estamos vivendo agora vai fazer com que muitos empresários repensem a forma de trabalhar daqui para frente. Porque é uma tendência, isso é um caminho sem volta. Eu costumo brincar com os meninos aqui no escritório que a tecnologia, ela pede desculpa, ela não pede licença. Na hora que você perceber, ela já passou. Então, ela vai passar por cima e isso vai ser assim. Então, fico muito, muito feliz que hoje nós já temos quase 70% da nossa cartela de cliente trabalhando no formato digital, enviando todas as documentações pelo nosso malote digital. Então, acabou o malote. Eu não tenho mais aquele malote físico, ir lá na loja, aquele motoboy, acabou isso. Literalmente. Eu não posso dizer que nós conseguimos eliminar 100%, conforme eu disse, tem alguns clientes que são conservadores e que querem ainda a situação do malote do malote físico. Mas mesmo o malote físico, quando chega no escritório, ele é todo digitalizado e ele é levado para o nosso arquivo digital e a documentação física é retornada para o cliente. Então, a gente está processando de forma digital todas as documentações, mesmo aquelas que chegam fisicamente, para, no segundo momento que o cliente precisar, ele ter à disposição todos os documentos da empresa dele, com um login e senha, como você bem disse, numa área criptografada e de segurança dentro da nossa plataforma digital. Então, isso tem proporcionado bastante facilidade na nossa comunicação. E a gente usa muito também as ferramentas existentes no próprio mercado, ferramenta de reuniões online, como nós estamos fazendo aqui, o próprio Skype é uma comunicação muito, muito direta, muito assertiva, o WhatsApp corporativo, e aí eu faço muito uso dele para atender aquilo que a gente vinha falando de levar informação para o cliente. Nós temos as nossas listas de transmissão, onde eu tenho uma pessoa que fica responsável por editar todas essas notícias, essas informações, o que mudou, né, a equipe escrevendo artigos, escrevendo, às vezes, notícias aí, postando sempre informações para manter os empresários sempre atualizados. Então, a gente usa essas ferramentas para poder atender esse conceito de dar informação para o cliente. Em paralelo a isso, a equipe de retaguarda dando sempre o suporte consultivo, através de atendimento de ligações, e-mails, as próprias plataformas de relacionamento, WhatsApp, Skype e por aí vai.
Sabe, diante de tantas essas mudanças, né, que teve aí, qual o mecanismo que você utiliza para manter o seu cliente informado? Ou seja, eu estou falando isso porque o varejista ele precisa ter esse alinhamento com a informação. Hoje, uma contabilidade ela é um consultor, né, que a gente tem dentro da loja. Se a sua contabilidade não te passa informação, você fica vendo aviso. Eu falo isso muito claro para muitos clientes. Você precisa de uma contabilidade, assim como a São Judas Tadeu, tenho certeza que existem outras diversas contabilidades sérias aí que passam informações sérias e comumente não deixam o cliente entrar em algumas situações complicadas. Então, como que você faz essa comunicação? E a outra pergunta que talvez a gente deixou ela perdida aí, diante de tanta pergunta, o que o varejo precisa, esse lojista, né, esse empresário precisa estar atento em buscar dentro de uma contabilidade? Muito boa pergunta, Ederson. Nós falamos do primeiro propósito que eu penso que seria essa possibilidade de levar informação para os empresários, como a gente faz isso hoje, através da utilização dessas tecnologias. E o segundo ponto, entrando exatamente na sua pergunta, é o quanto a contabilidade precisa ser utilizada nesse momento, pensando numa análise financeira a médio e longo prazo. Nós estamos aí vivendo um momento que nós temos a certeza de que terá uma recessão econômica, não tenhamos dúvida disso. O desafio é achar o equilíbrio entre a saúde pública e o desenvolvimento econômico. Eu acho que está todo mundo pensando nisso, mas é evidente que isso vai acontecer. Então, o contador precisa estar muito próximo da empresa e o empresário entender que o contador é o profissional habilitado e especializado para dar essa sustentação, pensando em análises de fluxo de caixa da empresa. Porque nós estamos tendo medidas aí de prorrogação, medidas de parcelamento de impostos, medidas de dilatações de prazo, mas em nenhum momento houve, por parte de qualquer ente da fiscalização, uma remissão de tributos. Ou seja, não vai deixar de pagar. Nós vamos pagá-lo, porém, lá na frente. Então, isso é extremamente relevante. Tenho falado muito com eles nesse sentido, por quê? Porque não é um perdão de dívida, não é uma remissão tributária, e sim um diferimento do pagamento, uma postergação de prazo, uma possibilidade de parcelamento. Pois bem, se a gente pegar pelo próprio Simples Nacional agora, né, da Resolução 152 da prorrogação dos tributos federais, nós podemos citar que as competências de março, abril e maio serão pagas outubro, novembro e dezembro. Isso, pensando no momento que nós estamos vivendo, é digno de elogio, sem sombra de dúvidas. Vai trazer, de fato, folga para o fluxo de caixa das empresas. Mas se eu pensar somente no momento, quando chegar outubro, novembro, dezembro, que eu vou ter que pagar a competência do mês mais a retroativa que eu não paguei, se eu não tiver me preparado para isso, eu estou só postergando o problema. Perfeito. Então, é importante que a contabilidade, juntamente com o administrativo, com o gerencial da empresa, tenha um alinhamento no sentido de que eu vou fazer fruição desse benefício, mas de forma consciente, sabendo que lá na frente eu preciso ter essa reserva, que lá na frente eu vou ter que arcar com essas consequências, independentemente de como eu vou estar lá. Salvo se sair novas prorrogações, mas nós temos que trabalhar com a medida que nós temos vigente, né? Então, eu penso que a contabilidade tem que ser muito consultiva nesse sentido, pensando em fluxo de caixa, pensando em análise das demonstrações financeiras, para ajudar os clientes a desenvolver um planejamento e que possa dar sustentação para que isso lá na frente não se torne um novo problema, né? Eu acho que isso é bacana. E a gente faz um acompanhamento mensal com apresentação de prévias de fechamento, com relatórios que nós chamamos aqui de relatórios estratégicos, exatamente para chamar a atenção do contribuinte, do varejista e dos nossos clientes, com relação à análise das demonstrações dele. O que a gente percebe na prática é que muitos empresários esquecem de analisar os números e acaba gerindo as empresas com base no feeling, com base no empirismo, no sentimento que eu tenho com relação ao que eu vivo. Isso não pode ser deixado de lado, lógico, não deixa de ser um know-how, mas os números são extremamente importantes. Eles precisam ser analisados, eles precisam ser processados, né, e usar isso a favor para que a tomada de decisão se torne cada vez mais assertiva. Então, penso que o desafio da contabilidade, juntamente com a administração da empresa, é tornar esse elo cada vez mais próximo e que os empresários e contadores foquem na estratégia do negócio e não simplesmente na retaguarda de obrigações acessórias, envio de impostos e cumprimento de obrigações para a Receita Estadual, Federal e Municipal.
Perfeito! Sabe, eu ficaria aqui o dia todo conversando com você, eu tenho certeza disso que você também, nós trocando ideias aqui. Sem dúvida. Sabe, eu vou pedir aí o pessoal para curtir esse vídeo, não esquecer de se inscrever e principalmente compartilhar esse vídeo aí com as pessoas que gostam de informações para a gente ajudar o varejo. Na verdade, esse canal surgiu para que isso acontecesse. O que prova para a gente, sabe, diante dessa fala sua, é que nós não podemos ser mais amadores, nós precisamos ser profissionais. E esse é o grande desafio que eu acho que se encontra dentro do varejo, entender que precisa controlar mais os seus processos. Muitos aí estão falando, minha loja está com pouco movimento, eu tenho pessoas ociosas lá. Então é o momento de você melhorar os seus processos, aproximar do seu contador aí para bater um papo, para entender melhor quais são os processos que ele precisa fazer, que nós estamos falando aí que realmente está somente adiando tudo isso que vai, né? Nós não temos aqui nada que está realmente cortando. É bom demais o momento, mas a gente precisa entender qual é a estratégia que nós vamos fazer de fluxo de caixa para o futuro nesse sentido. Precisa ser profissional. Nesse exato momento que o sábio mostra para gente que nós precisamos ser profissionais, você aí que está assistindo esse vídeo, precisa chamar a sua equipe e ser mais profissional. E precisa chamar o seu contador para que você possa alinhar. Aí nós temos estoque, né, que nós precisamos fazer, cadastro de produtos, fazer um alinhamento de cadastro de produtos, saber se toda a parte tributária está corretamente aí feita. Existem ferramentas para isso, a gente sabe disso, talvez seu sistema já tenha. Busque também para você já fazer um estudo da viabilidade disso, porque essas ferramentas se pagam, mas eu quero dizer para você o seguinte, precisa ser profissional, não é isso, Sávio? Ô, Sávio, deixa aí a última dica que você passa hoje, que você tem dado para os seus clientes varejistas, compartilhe com a gente pelo menos aí 2 ou 3 dicas que você acha que ele precisa fazer nesse exato momento aí para a gente. Estamos aí nessa situação, o que eu devo fazer, Sávio? Olha, Edson, eu acho que o que eu tenho compartilhado com os nossos clientes, eu tenho conversado com muitos empresários, muitos me ligam para trocar ideia, trocar experiência, e eu como empresário também, porque muitas vezes o cliente esquece que o contador também é um empresário do segmento contábil, né? Nós também estamos sofrendo da mesma dor. Eu penso que o momento é propício para a gente rever conceitos, para a gente reavaliar as nossas ações e para a gente tirar desse aperto, dessa crise, oportunidades e aprendizados. Eu gosto muito de absorver as coisas, sejam de situações boas ou ruins, que me façam crescer, que me façam sair da minha zona de conforto. Então, eu acho que o momento é muito propício para isso, que os empresários se dediquem mais à análise dos números da empresa, se dediquem mais à gestão de pessoas, que se dediquem mais à gestão comercial, que tragam bastante inovação e criatividade para o seu negócio. Nós estamos vendo aí o crescimento do delivery, de forma a saber que é possível isso. Nós estamos vendo aí o crescimento do home office, eu mesmo disse, não acreditava que isso era possível, nós estamos vendo que é perfeitamente possível. Ou seja, dá para a gente usar esse momento, que é um momento de emergência, que é um momento de necessidade, e colocar as nossas criatividades, as nossas mentes, para poder desenvolver coisas novas. Então, eu tenho falado muito com os nossos clientes, aproveite esse momento para você refletir, repensar e criar coisas que sejam diferentes. Porque a única certeza que nós temos é que o mundo pós-crise será totalmente diferente do mundo que a gente vivia antes dela. E é verdade, isso é verdade. Sabe, eu não posso deixar de falar do livro que você já leu, né? Crise para alguns e solução para outros. Sem dúvida. Faça a sua escolha. Esse livro nós reunimos aí 22 profissionais, tá? Para escrever esse livro, tá aí físico, mas poxa, físico o investimento às vezes fica um pouco fora para você fazer com a sua equipe aí uma leitura, ou você mesmo fazer. A Evarejo, juntamente com todos esses profissionais, colocou uma promoção irresistível para você nesse livro. Um preço apenas simbólico em e-book lá no nosso site, evarejo.com. Entra lá no site, loja, e busque esse livro lá para você. São 205 páginas com orientações para você nesse momento de crise, e não deixa de fazer isso. Bom, alguns varejistas, eu acredito aí, que viram e acharam interessante como é essa contabilidade, esse modelo aí que você está fazendo, sabe, de gestão, esse modelo que é
oportuno para alguns empresários que querem realmente ter o seu negócio na mão e ter informações, que eu acho que é o mais pertinente. Eu pergunto para você, é muito difícil ser cliente aí da São Judas Tadeu, e qual seria o caminho se eu quisesse hoje, né, tá aí conhecendo um pouco mais e levando a empresa para aí a São Judas Tadeu? Perfeito. Obrigado, Edson, mais uma vez aí pela referência, pelo carinho, a gente fica muito feliz. É um desafio enorme que a gente enfrenta aqui todos os dias no escritório, porque eu faço muitas reuniões com a equipe aqui e falo que todos os dias a gente tem a missão de fazer uma empresa diferente. E a gente acredita muito nisso, e a gente tem como propósito promover soluções para os nossos clientes. Eu durmo pensando nisso, levanto pensando nisso, e como eu faço para facilitar a vida do meu cliente, tornar o dia dele menos chato, menos cansativo e mais proveitoso, né? Mais produtivo, com a performance melhor. E quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, pode acessar nosso site aí, www.contabilidadesaojudastadeu.com.br. Lá tem todos os serviços que nós fazemos, todas as áreas que nós atuamos, tem também os nossos contatos. Então, estamos aí à disposição. Quem quiser conhecer mais, fica meu contato lá no site. Estou de portas abertas aí, empresa. Vai ser um prazer recebê-los aqui para tomar um café. Nós estamos situados em Conceição da Aparecida, o melhor café do Brasil. Então, fica o convite aí para quem quiser vir tomar um café com a gente. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, porque, sabe, o varejo precisa de pessoas como você. Muito obrigado.